Boa noite, amigos! Que honra imensa vocês aqui. Estamos recebendo essa pessoa maravilhosa. Muito bem, uma salva de palmas a essa querida amiga. Honra imensa. A gente fica muito contente quando recebe essa pessoa maravilhosa. Estamos recebendo a nossa amiga do coração. Veio passar para a gente esse estudo magnífico. Eu posso dizer magnífico, porque eu gosto muito. Bom, ela vai falar do estudo do Livro dos Médiuns, a parte 2, o capítulo 6, o item 100. Dentro do item 100, pessoal, é meio estranho, mas existe esse negócio, né? Que tem os itens dentro dele de 1 a 17, mas tem muito mais. Mas ela vai falar até 1 a 17 dentro do 100. Bom, sem mais delongas, eu só vou falar da campanha, acho que não sei se vai dar tempo, que eu acho que vai travar, mas vamos logo, né? Deixa para a próxima live, essa aqui não vai dar mais tempo, porque está travando muito aqui. Então é com você. Boa noite, amigos. É uma alegria imensa estar aqui. A honra é toda minha. Agradeço essa oportunidade, levando o pensamento ao Pai, a Jesus, nosso irmão maior, aos mentores do SEAC, aos nossos mentores, que estejam aqui conosco, nos amparando, nos inspirando para o estudo desta noite. Que assim seja. Então, essa segunda parte do Livro dos Médiuns tem por título Das Manifestações Espirituais, e o capítulo 6 tem o título de Das Manifestações Visuais. E lá a gente lê que de todas as manifestações espirituais, as mais interessantes são as visuais, aquelas em que os espíritos aparecem, né? E Allan Kardec, então, faz 17, são mais perguntas, a gente vai falar do 1 ao 17. Perguntas e a espiritualidade vai respondendo. A primeira, podem os espíritos tornar-se visíveis? E aí a resposta, podem, sobretudo durante o sono. Algumas pessoas os veem quando acordadas, mas isso é mais raro. No sono, o espírito encarnado, ele se desprende dos laços da matéria, fica mais livre e aí mais facilmente vê os espíritos durante o sono desprendido da matéria. E aí ele também pode se comunicar com, né, os desencarnados. E o sonho é a recordação desse encontro. Agora, nesse capítulo aqui, das manifestações visuais, o capítulo 6, Allan Kardec fala das aparições em vigília, né? Então, o encarnado, ele não está dormindo, não é durante o sono e o sonho que ele faz esse encontro com, né, os desencarnados, mas ele vê estando em vigília, estando acordado. Segunda pergunta. Pertencem mais a uma categoria do que a outra os espíritos que se manifestam e se tornam visíveis? Não, podem pertencer a todas as categorias da escala da evolução espiritual. Então, os espíritos foram agrupados de forma assim, didática, né? Em 3 ordens. E essas 3 ordens foram divididas em 10 classes, conforme o grau de evolução do espírito. Mas existe um número ilimitado de ordens, não existem linhas divisórias, isso é só uma classificação para a gente ter uma ideia, né? Então, na primeira ordem estão os espíritos puros, é uma classe única, os espíritos, né, os anjos, os arcanjos. A segunda ordem vai da segunda à quinta classe, estão na metade da escala evolutiva. Eles já têm o desejo do bem, eles têm a ciência, o conhecimento, têm a sabedoria, têm a bondade, mas ainda precisam suportar provas, ainda têm
né, que evoluir. E na terceira ordem, né, estão a sexta à 10ª classe. Então, são os mais atrasadinhos, é o início da escala, são os espíritos ainda imperfeitos, ignorantes. Alguns não fazem nem o bem nem o mal. Outros se comprazem, né? Têm prazer em fazer o mal, têm o desejo de fazer o mal, ainda carregam más paixões. Também tem aí, nessa terceira ordem, os espíritos levianos, estouvados, são mais enganadores do que malvados, eles se comprazem na malícia, na mistificação, causam pequenas contrariedades. E anjos, arcanjos e serafins não são uma categoria especial, né? Eles também percorreram todos os graus da escala evolutiva dos espíritos. São espíritos puros, que reúnem todas as perfeições. E demônios? Não são ainda espíritos impuros, mas eles não serão perpetuamente maus. Satanás é só uma alegoria, é a personificação do mal, não é uma entidade chefona do mal. Terceira pergunta: todos os espíritos podem se manifestar visivelmente? Todos podem, mas nem sempre têm permissão ou querem. Quarta questão: com que finalidade os espíritos se manifestam visivelmente? Isso depende. O objetivo pode ser bom, pode ser mau. Quinta questão: como é permitido que os espíritos se manifestem para fazer o mal? Para experimentar aqueles que o veem. Pode ser má a intenção do espírito e bom o resultado, né? Como se diz, Deus escreve certo por linhas tortas. Sexta: qual a finalidade do espírito se fazer visível com intenção má? Amedrontar e muitas vezes vingar-se. E aí vem a sexta A. E qual o objetivo dos que vêm, dos espíritos que chegam com boa intenção? Para consolar. Eles também sentem saudades daqueles que ficaram. Aqueles que ficaram também sentem saudades dos entes queridos que foram para a pátria espiritual. E também para provar que eles existem, que a vida continua depois do desencarne, que eles estão por perto, ou às vezes eles dão conselhos, ou às vezes eles até pedem ajuda. Sétimo item, subitem, né? Que inconveniente haveria de ver os espíritos assim de uma forma permanente, ver o tempo todo, e no geral, se todos vissem os espíritos o tempo todo, não seria esse um meio de tirar a dúvida aos mais incrédulos? Porque tem aqueles que não acreditam na existência do espírito. Então, se todos vissem os espíritos o tempo todo, aí não haveria essa incredulidade e a resposta da espiritualidade. Se os encarnados vissem os espíritos a todo instante, esses encarnados ficariam perturbados e isso tiraria a sua iniciativa. Eu conheço uma pessoa que nem consegue dirigir, porque tirou carta, dirige bem, mas não consegue dirigir porque não sabe se é um espírito desencarnado ou é uma pessoa encarnada que está passando na frente do carro. Então, ver espíritos o tempo todo causa uma perturbação. E mais, né? Os incrédulos têm muitos meios de se convencerem. É preciso deixar de lado o orgulho, porque tem pessoas que até veem espíritos e acham que isso é uma ilusão, né, uma fantasia, uma ilusão, é uma alucinação. Com esses, né, eles escrevem lá no Livro dos Médiuns: não se preocupe, deles se encarrega Deus,
com esses que são incrédulos? Por que que os espíritos, então, não se manifestam para os incrédulos? A gente pode também ver no Livro dos Espíritos a questão 801 e 802. Allan Kardec pergunta: por que os espíritos não ensinaram desde todos os tempos o que ensinam hoje? Então, na infância da humanidade, as revelações vieram de uma forma, digamos, econômica, né? Porque as pessoas ainda não tinham condições de entender tudo. E tudo tem o seu tempo. Não se ensina à criança aquilo que se ensina ao adulto. Não se dá a um recém-nascido o alimento do adulto. E os espíritos ensinaram muitas coisas, mas os homens desfiguraram, não compreenderam. Né? A gente vê quanto o evangelho foi deturpado ao longo dos séculos. No entanto, esse ensinamento que foi trazido ao longo dos séculos, mesmo incompleto, preparou o terreno para a semente frutificar. E Allan Kardec pergunta, no Livro dos Espíritos, né, por que os espíritos não se manifestam de forma maciça aos incrédulos? A mesma pergunta está no Livro dos Médiuns, está no Livro dos Espíritos. E a resposta lá no Livro dos Espíritos: Jesus não convenceu os seus conterrâneos, mesmo fazendo coisas prodigiosas, maravilhosas, que foram consideradas milagres. E ainda hoje há pessoas que negam esses fatos mais patentes, comprovados. Não, não é por meio de prodígios que Deus conduzirá os homens. Na sua bondade, Deus quer deixar-nos o mérito de nos convencermos, né, da existência de Deus, da existência dos espíritos, através da razão. Se víssemos o ar que nos cerca, víssemos mesmo a todo momento, ou se nós víssemos os micro-organismos que existem no ambiente, na nossa pele, e eles estão aí por toda parte, isso nos assustaria, nos perturbaria, seria algo inconveniente. O que Deus faz é bem feito, e Ele sabe o que é melhor para nós. Oitava questão. Uma vez que a oitava questão, voltando aqui ao Livro dos Médiuns. Uma vez que há inconveniente em vermos os espíritos, por que, em certos casos, isso é permitido? Para dar aos homens uma prova de que nem tudo morre com o corpo, que a alma conserva a sua individualidade após a morte. A visão passageira, né, vê assim, de relance um espírito, a visão passageira basta para essa prova e para mostrar a presença dos amigos espirituais ao nosso lado. E essa visão passageira não oferece o inconveniente que ofereceria uma visão constante, ver os espíritos o tempo todo. Mas pensou, né? A gente está lá no banheiro tomando banho e aí tem espírito ao nosso redor, né? Nona questão. Nos mundos mais adiantados que a Terra, os espíritos são vistos com mais frequência do que entre nós? Quanto mais evoluído o espírito, né, o encarnado, mais facilmente ele se comunica com a espiritualidade. A grosseria do corpo material dificulta e torna rara a percepção dos espíritos. 10ª questão. Tem lógica ficar assustado, né, diante da aparição de um espírito? Os espíritos são menos perigosos do que uma pessoa encarnada. Os espíritos estão em toda parte. E os espíritos que querem fazer algum mal, eles não precisam ficar visíveis. O espírito não é perigoso pelo fato de ser espírito, mas pela influência que ele pode exercer sobre o homem, desviando-o do bem, né, e
impelindo ao mal. Aí a importância do orar e vigiar. Allan Kardec até conta um fato que ele conhecia uma senhora que contou para ele que ela estava no quarto à noite, deitada na cama, aí ela viu uma pessoa no quarto dela, ela pensou que era uma pessoa encarnada, ela ficou com muito medo, ela pensou, nossa, um ladrão. Só que depois ela percebeu que não era uma pessoa encarnada, ela pensou, parece que é apenas um espírito, posso dormir tranquila. 11ª questão, é possível conversar com uma aparição? Sim, e é o que devemos fazer se a gente vê um espírito, perguntar para ele: "Ó, o que que você precisa? O que que você deseja? Como posso ser útil?". Se for um espírito inferior, infeliz, ele vai se sentir aliviado, auxiliado. Se for um espírito bondoso, ele pode ter vindo para nos dar bons conselhos. A 11ª A, né, tem a 11 e a 11A. Como pode, nesse caso, o espírito responder? Através de sons articulados, como a gente, encarnado, né, como o espírito aqui, nós, né, vivos, que a gente, o som movimenta o ar. Ou, na maioria dos casos, essa comunicação se dá através da transmissão de pensamento da mente do espírito desencarnado para a mente do encarnado. 12ª questão, às vezes os espíritos aparecem com asas, né, e aí Kardec fala, essas asas são de verdade, são reais ou são simbólicas? Os espíritos não têm asas, mas podem se mostrar com asas, com umas roupas especiais. 13ª, as pessoas que vemos em sonhos são sempre as que aparentam, né, ser, digamos, eu estou sonhando com a minha avó. É ela mesma ou é alguém que se faz passar por ela? Então, elas são, né, quem aparentam ser, quase sempre. 14ª, existem os espíritos zombeteiros. E aí a espiritualidade responde que esses espíritos zombeteiros, eles gostam de se divertir, pegar peças, mas há coisas que não lhes são lícitas brincar, então nem sempre é permitido eles fazerem o que eles querem. 15ª, há pessoas que queremos muito ver em sonhos, mas nós não vemos, mas aparecem outras nos nossos sonhos que a gente não conhece. E a resposta: nem sempre os espíritos têm permissão de se apresentarem ou durante o sonho, ou visivelmente, são provas. E por que não conhecemos ou não pensamos, né, podem ser que pensam em nós. Então essas pessoas que aparecem nos nossos sonhos, às vezes nós não conhecemos dessa encarnação ou não estamos pensando nelas, mas elas estão pensando na gente. Elas vêm nos visitar, a gente sonha com elas. E escrevem lá os espíritos: não podeis formar ideia das relações de conhecimentos íntimos, antigos ou recentes, de que não suspeitais quando despertos. Então, nós temos muitos amigos no plano espiritual e a gente aqui não faz ideia que temos, e de outras vidas. Allan Kardec coloca uma nota: pessoas que acabam de morrer, às vezes aparecem aos seus familiares encarnados para avisar que morreram, às vezes estão longe. Cavalos que empinam, que se recusam em ir em frente porque eles estão vendo as aparições. Leon Tolstói, o grande escritor russo Leon Tolstói, escreveu o livro Ressurreição em Vida. Escreveu depois de desencarnado pela mediunidade da Ivone Amaral Pereira. E ele
conta nesse livro que quando ele estava encarnado, lá na cidade de Odessa, na Rússia, no século XIX, ele costumava visitar um grande amigo chamado Boris. E eles passavam tardes conversando sobre filosofia, sobre evangelho, longas tertúlias. Mas Boris, aos 20 anos, contraiu uma tuberculose aguda e morreu. E Leão Tolstói ficou muito tempo lembrando do amigo, ele rezava pelo amigo. E o tempo foi passando e ele não pensava tanto no Boris, mas ele sonhava com frequência com esse seu amigo. Só que quando ele acordava, ele já não lembrava direito das conversas que ele teve no sonho. E o tempo foi passando e o Leão Tolstói nem sonhou mais com o Boris, né? E acabou até se esquecendo por completo desse seu amigo. O tempo passou, Leão Tolstói morreu, passaram-se 62 anos. E nos primeiros dias após o desencarne, né, do Leão Tolstói, ele estava cheio de receios, de expectativas. Ele recebeu a visita do Boris. O Boris que tinha desencarnado jovem, na idade de 20 anos. E o Boris visitando Leão Tolstói, os dois na espiritualidade, os dois desencarnados, diz: olha, Leão, eu nunca te esqueci. Eu desencarnei há 62 anos, mas me lembro dos mínimos detalhes das nossas conversas. O Leão Tolstói estava com uma aparência de velho, porque ele tinha desencarnado aos 82 anos, e Boris tinha aparência de jovem, porque ele tinha desencarnado aos 20 anos. Mas eles continuavam tão amigos como antes. E o Boris agradeceu muito as orações que Leão Tolstói fazia para ele, né, logo que ele desencarnou, dizendo que essas orações produziram um bem imenso em sua alma, fizeram-lhe companhia nos momentos de indecisão, reconfortaram-no. E Leão Tolstói pergunta: você ouvia minhas preces? Sim, elas me fortaleceram e me consolaram. Quando você orava, você estava presente ao meu lado, conversando comigo, me aconselhando, me revigorando as forças. Eu te via como se estivéssemos juntos, como nos velhos tempos. E Leão Tolstói pergunta: você me via? Você vinha até mim ou eu ia até você, telepaticamente? E Boris responde: quando você pensava em mim, com amor e saudade, uma vibração se desprendia do seu coração e do seu cérebro, uma irradiação de forças poderosas, um rastilho magnético que se distendia à minha procura. Olha que interessante. Eu ouvia como se me chamassem, prestava atenção, reconhecia a tua voz, que no fundo era a tua vibração, e ouvia o que você me dizia, e me comovia. Às vezes até conversávamos como antigamente, através dos nossos pensamentos, quando você orava. Eu enxergava a tua imagem, refletida no longo jato luminoso que se desprendia de você, embora nem eu nem você saíssemos do lugar onde estávamos. Esse jato é uma irradiação que transmite som, transmite imagem. E Leão Tolstói diz para Boris: no começo, eu sempre sonhava com você. Aí o Boris diz, né? Não era sonho, não, eram visitas que nos fazíamos mutuamente, né? Um visitava o outro, um procurava o outro. Às vezes elas partiam de você para mim, mas comumente, na maioria das vezes, era eu que ia em sua direção, pelo pensamento, por esse jato vibracional. Aí Leão Tolstói pergunta: por que os sonhos foram
rareando. E Boris fala, essas visitas não escassearam, não ficaram mais, né, menos frequentes, mas é que o seu cérebro, cansado pelas preocupações e pelo trabalho intelectual, já não registravam as lembranças quando você acordava. Durante esses 62 anos que estivemos separados pela morte, nossa afeição se fortaleceu. Convivíamos assiduamente durante o seu sono, e as amorosas orações que você fazia estabeleceram o elo de atração para essa reconfortadora possibilidade. E Leon Tolstói escreve, né, nesse livro, Ressurreição e Vida: se os homens soubessem orar, se soubessem do poder da oração, não teriam razões para tanto chorarem e se desesperarem por seus mortos. Olha que coisa maravilhosa, né? Esses encontros espirituais durante o nosso sono. 16ª pergunta do Livro dos Médiuns. Por que as visões ocorrem mais frequentemente com as pessoas doentes? É porque os laços perispirituais das pessoas que estão doentes se afrouxam perispírito, que une espírito e corpo físico. Então, esses laços se afrouxam. A fraqueza do corpo permite uma maior liberdade para o espírito encarnado. E aí, mais facilmente, ele se comunica com os desencarnados. 17ª questão. As aparições espontâneas aparecem mais frequentemente em certos países. Será que alguns povos estão mais bem dotados do que outros para receberem estas manifestações? As manifestações se produzem igualmente em todos os pontos da Terra, mas têm características diferentes conforme o povo onde se apresentam. Então, nos povos onde o uso da escrita é pouco espalhado, então os povos mais primitivos, né, onde não há médiuns e escreventes, aí não acontece, por exemplo, comunicações de psicografia. Mas em outros povos há mais manifestações físicas, ruídos, movimentos, do que essas manifestações inteligentes por meio da psicografia. E porque as manifestações físicas nesses povos são mais apreciadas e mais procuradas. Muito interessante todo esse conhecimento que o Livro dos Médiuns nos traz, né? Semana que vem tem a continuidade, né? Do 18º subitem em diante. Então, amigos queridos, façamos uma vibração pela paz mundial, que todos os dirigentes de todas as nações possam trabalhar pela concórdia, pela união, pela fraternidade, todos trabalhem para a seara do Cristo, para que haja justiça, confraternização, paz. Vibremos por todos aqueles que estão sofrendo aqui na matéria ou no plano espiritual. Vibremos pelos trabalhadores do bem, pelos trabalhadores de todas as casas espíritas, de todas as casas de oração. Vibremos pelos trabalhadores do SEAC. Vibremos por nós mesmos, pelos nossos lares, pelos nossos familiares. E nós dizemos, Pai amado, glória, glória a Deus nas alturas. E paz, muita paz na terra aos homens de boa vontade. Amigos queridos, agradeço muito a atenção, uma boa noite.